Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos agora estudar e aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Lembrando você que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ativa o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Deixa lá o seu joinha, tá ok? E se você puder também faz um comentário, é muito importante o seu comentário lá no nosso canal e também aqui no grupo da nossa classe. Uma outra coisa importante também, indica o nosso canal para os teus familiares, para os seus amigos, porque além das aulas da Escola Bíblica Online, nós temos vários outros vídeos com mensagens bíblicas, com oração, para abençoar a vida das pessoas que você ama, ok? Muito bem, antes da gente iniciar também a nossa aula, quero lembrar você que nós estamos chegando no final da nossa revista atual. Nossa revista atual, nós estamos na última aula. Hoje eu vou ministrar a segunda parte da última aula e depois então nós vamos iniciar a nova revista, Discipulando, Vivendo as Verdades Bíblicas. Muitas pessoas já pegaram hoje a revista, tá? Então se você ainda não tem a sua revista, manda mensagem para mim, para que você possa reservar a sua. Você também pode procurar a revista aí perto de você, caso tenha uma livraria, né? Se tiver uma livraria evangélica aí por perto, você pode ver também se você encontra essa revista aí, tá bom? A partir da próxima aula, então nós vamos iniciar a nova revista. Se você não tem a sua, reserve, fale comigo, combinado? Vamos então orar, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido e poderoso, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Abençoa as nossas vidas, através do Teu Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações e ensina-nos a Tua verdade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos estudando a nossa revista Discipulando, o tema da revista Portando uma Nova Identidade. E nós estamos na última lição, a lição de número 13. A lição de número 13 é Jesus é a nossa identidade. E estamos usando como base Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 29. Então eu vou ler mais uma vez o texto e em seguida nós vamos fazer a segunda parte da explicação desta aula. Diz assim Mateus 7, do 21 ao 29. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. E um versículo para nossa meditação, Tiago 1:21, que diz: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Muito bem, nós já estudamos a primeira parte dessa lição e hoje você que tem a revista aí, nós vamos na página 62.2. Em que estamos alicerçados? 2.1. 2.1 é o homem insensato e o homem prudente.
Como desfecho do seu célebre sermão, Jesus usa mais uma ilustração, onde ele fala de um homem insensato e de um homem sábio. O insensato é aquele que edificou a sua casa sobre a areia, Mateus 7,26. E o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, Mateus 7,24. Ou seja, todo aquele que não pratica ou não cumpre o Evangelho, isto é, não vive o Evangelho, é um verdadeiro tolo, pois conhece a verdade, mas não a aplica em sua vida, de maneira que está semeando condenação para si. O prudente é aquele que, conhecendo a verdade, teme e aplica sábia e obedientemente a sua vida. Este nunca será abalado pelas circunstâncias. Veja lá 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9. Ele nunca será abalado pelas circunstâncias, porque ele está firmado em Jesus, de maneira que Cristo vive nele. Veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Então perceba, quando nós lemos esta parábola contada por Jesus, que havia muitas coisas em comuns entre os dois personagens. Diz que ambos construíram uma casa. A casa dos dois foi construída. Os dois conseguiram construir, tiveram o mesmo trabalho, o mesmo esforço, gastaram o mesmo dinheiro e os dois conseguiram construir. Mas a casa de um permaneceu em pé e a casa do outro caiu. Por quê? Porque o que a casa permaneceu em pé, ele foi sábio, prudente, e esse construiu a sua casa sobre um alicerce forte, firme, que é a rocha. O outro teve o mesmo trabalho, mas construiu sobre areia. E a sua casa, quando vieram as chuvas, os ventos, desmoronou. E Jesus está dizendo que se nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos, a gente é igual essa pessoa que constrói uma casa sobre areia. É só uma questão de tempo para a gente esmorecer e para a gente cair na fé. E ainda a palavra diz, e foi grande a ruína. Se nós queremos, e eu creio que queremos, ficar firmes, independente das circunstâncias, então nós temos que construir a nossa fé, edificar a nossa vida espiritual sobre a rocha. E edificar sobre a rocha é conhecer e praticar a palavra. Repito, tanto o prudente quanto o imprudente, ambos ouvem a palavra, ambos conhecem a palavra. O que diferencia o prudente do imprudente, o sensato do insensato, é que o prudente, ele ouve, conhece e pratica. Ouve, conhece e faz. O insensato e o imprudente, por sua vez, não. Ele também ouve, ele também conhece, mas ele não pratica, ele não faz o que ensina a palavra de Deus. E você? Você é prudente ou imprudente? Sensato ou insensato? Faça a escolha certa, para que a sua fé não venha ruir, não venha desmoronar. Ok? Continuando a nossa leitura, nós estamos aqui na página 63, 2.3, Vencendo as tempestades da vida. Agora Jesus afirma que as duas casas sofreram as mesmas intempéries, as mesmas dificuldades, a mesma coisa que aconteceu contra uma casa aconteceu contra a outra. Tanto a casa edificada sobre a areia quanto a casa edificada sobre a rocha enfrentaram chuva, rios e ventos. Confere lá Mateus 7, 25 e 27. Entretanto, uma casa naturalmente permaneceu de pé, a edificada sobre a rocha, e a outra veio abaixo. Qual que veio abaixo? A edificada sobre a areia. Isso significa que aquele que tem sua vida edificada sobre um fundamento verdadeiro resiste às tempestades da vida, enquanto aquele que edifica a sua vida sobre um fundamento falso não resistirá às tempestades mais intensas. Ou seja, é como disse o apóstolo João, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Então,
o que é o fundamento verdadeiro e o fundamento falso? Porque aqui o autor diz que a pessoa que constrói, que edifica a sua vida espiritual, a sua fé, o seu relacionamento com Deus sobre um fundamento falso, ele vai esmorecer na fé. E o que constrói sobre um fundamento verdadeiro vai permanecer firme. E o que é o fundamento falso? E o que é o fundamento verdadeiro? O fundamento falso é qualquer filosofia, qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer ideia que tenha a sua origem no homem, no ser humano. Mas o fundamento verdadeiro é aquele fundamento que tem a sua base nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso, leia a Bíblia, estude a Bíblia, aprenda a Palavra de Deus e construa a sua fé, a sua vida, o seu relacionamento com Deus com base naquilo que ensinam as Sagradas Escrituras. Ainda na página 63, 2.4, sobrevivendo ao julgamento divino. Sobrevivendo ao julgamento divino. Essa tempestade de que fala Jesus em sua ilustração final não representa apenas as adversidades desta vida, mas representa também o julgamento divino que aparece na Bíblia em algumas passagens, descrito metaforicamente como uma inundação. Isaías 28, 17, Ezequiel 13, do 10 ao 16, entre outras passagens. Em outras palavras, Jesus está dizendo também que aqui que quando o juízo divino se manifestar, aqueles que estiverem sobre o fundamento verdadeiro, que é a palavra de Deus, não serão destruídos. Mas aqueles que estiverem edificados sobre um fundamento falso, sobre qualquer fundamento que não seja a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, esses não sobreviverão ao julgamento divino. Você entende isso? Prossigamos então. Página 63.3. Jesus, a nossa verdadeira identidade. 3.1. A autoridade de Jesus. A multidão se maravilhou com o ensino de Jesus, reconhecendo nele uma autoridade que não viam nos escribas e nem nos fariseus. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Essa autoridade de Jesus era uma autoridade divina que se refletia naturalmente em suas palavras e gestos. Mais do que isso, quando Jesus falava de humildade, amor, misericórdia, entre outros assuntos, eles viam em sua própria vida aquilo que ele estava ensinando, de maneira que suas palavras ganhavam um peso muito maior. Pregar e ensinar com autoridade o Evangelho é pregá-lo e ensiná-lo vivendo e sob o poder divino, como Jesus fazia. Então Jesus não era só um professor, não era só alguém que ensinava aos outros, mas Jesus era alguém que ensinava e demonstrava de forma prática na sua vida. Tudo aquilo que Jesus ensinava com as suas palavras, as pessoas o viam fazendo, o viam praticando. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos, sim, pessoas que falam da palavra, que ensinam para os filhos, para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, que ensinam estando em um cargo eclesiástico na igreja, de todas as formas, mas que o nosso ensino ele possa ir além das nossas palavras, que eles possam ser vistos em nossa vida através da nossa atitude, do nosso comportamento, ok? Continuando aqui a nossa leitura, página 63, 3.2. Jesus, o nosso exemplo. Cristo enfatiza que o discípulo verdadeiro é aquele que segue de fato ao seu Senhor. Ele não apenas o chama de Senhor, mas se relaciona com ele de fato como tal. Então não adianta apenas chamar Jesus de Senhor.
Se Ele é Senhor de verdade, nós temos que andar com Ele, nós temos que seguir a Ele, temos que fazer a vontade dEle. É essa nossa atitude que prova que Ele é Senhor, e não apenas as palavras dos nossos lábios. O discípulo, ele tem o seu mestre como modelo, padrão, exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo, que foi um discípulo verdadeiro de Cristo, afirmou aos seus discipulandos, às pessoas que ele estava ensinando: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Somos chamados para seguir os seus passos, para viver como ele, Jesus, viveu. Isso significa que a verdadeira identidade do cristão é Cristo. É Cristo. Aliás, a expressão cristão nada mais quer dizer do que seguidor de Cristo. Todo aquele que se declara como cristão deve viver como cristão. Todo aquele que se diz filho de Deus, cidadão do reino dos céus, deve imitar o seu Senhor e viver segundo os valores do reino ao qual pertence. Esse é o ideal máximo dos filhos do reino. Confere lá Romanos capítulo 8, versículo 29 e Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Para a gente concluir a aula, página 64, você que tem a sua revista. Acompanha comigo. O Evangelho de Cristo nos conclama a obediência. O reino de Deus nada mais é do que Deus reinando sem rival no trono do nosso coração. Não pode ter um coração dividido, ele tem que ser só de Deus. Não há Evangelho de Cristo em nossa vida se não procurarmos viver como ele andou. Cristo é a nossa identidade. Vivamos, pois, os seus passos, a sua imagem, a sua mensagem, o seu exemplo, a sua vida, não apenas hoje, mas todos os dias. Só assim poderemos de fato dizer que somos seguidores de Cristo. Só assim poderemos vencer as tempestades da vida e no dia do juízo divino sermos louvados por Deus pela nossa fidelidade sincera a Ele. Amém? Assim então, chegamos ao final não só desta aula, não apenas desta aula, mas estamos com esta aula de hoje concluindo a nossa revista Discipulando, portando uma nova identidade. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.